Bem, então, muito boa tarde. Bem-vindos para mais uma reunião de Câmara. Antes da ordem do dia, temos aqui a tomada de posse, mas queria começar por dar as boas-vindas a todos e agradecer a presença do público presente e também da Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Vamos passar à tomada de posse do nosso vereador, ainda não vereador, Hermano Ferreira, que pode deslocar-se para assinar. É agora que eu tenho que ler. Ora, o meu nome é Hermano Jorge Almeida Ferreira, assumo o cargo de vereador da Câmara Municipal da Vila dos Vinhos. Eu, abaixo assinado, afirmo solenemente pela minha honra, cumprirei com lealdade as funções em que me serão confiadas com respeito pelos deveres que correm da Constituição e da Lei. A Rua dos Vinhos, 19 de fevereiro de 2024. Está tudo? Muito obrigado. Agora sim, Sr. Vereador Hermano Ferreira, muito obrigado. Ficamos muito agradecidos pela sua colaboração. A partir de agora, temos aqui a disponibilidade de cada um. Muito obrigado e muitas felicidades para este cargo. A partir de hoje, está ao serviço do Conselho da Vila dos Vinhos, não só desportivamente, mas também como vereador. Muito obrigado, bem-vindo. Dito isto, não sei se há alguém do público que queira colocar alguma questão. Portanto, Sr. Augusto. Faça favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Sobre a identificação, Sr. Augusto. Dizer o meu nome? Já está, já passamos essa fase. Em primeiro lugar, eu queria felicitar e desejar-lhe as melhores felicidades no exercício destas novas funções. E, claro, também extensivo à restante direção. Em segundo lugar, eu queria fazer um pedido, uma pergunta em pedido. Eu tenho vindo a assistir, estamos em época de oferecer tudo a todos. E é evidente que tenho ouvido notícias que me deixam alguma preocupação relativamente aos fundos e às receitas que a autarquia possa vir a ter nos próximos anos. E o pedido era este, era-se um facultado, tendo em conta, portanto, a receita do IMT, a receita do IMI, a receita do IRS, quais são os montantes que a Câmara tem obtido neste domínio, e gostava também de saber qual o impacto que, ou por serem levadas para a frente algumas das propostas que temos ouvido, qual era o impacto que isso tinha a ter nas finanças do município, ou o eventual impacto que pudesse ter nas finanças do município. Portanto, quanto eu sei, a Câmara obtém receitas do IMI, obtém receitas do IMT, obtém receitas do IRS, fundamentalmente aquelas que são mais significativas, e eu queria saber, portanto, qual é o montante que a Câmara tem cobrado no último ano relativamente a esta situação e o impacto que, eventualmente, poderia vir a ter nas contas do município. Não sei se há mais alguma questão da parte do público. Não há nenhuma questão, é que só, o público só pode falar agora, portanto, não há ninguém que queira fazer nenhuma intervenção, é isso? Ok. Sr. José Augusto, relativamente à sua questão, o que eu proponho é fazer uma interpelação à nossa divisão financeira e de recursos humanos e depois fazer-lhe chegar de uma forma aprofundada e objetiva esses números, em vez de estarmos agora aqui a especular nesta altura. Mas teremos todo o gosto em lhe fazer chegar essa informação. Passando para... Não há mais nenhuma questão da parte do público. Podemos avançar em termos de PAU odds. Entrando propriamente no PAU odds.
algumas notas relativamente às atividades de carnaval dos centros escolares e da UG, que tiveram, nomeadamente na questão dos centros escolares, algumas alterações relativamente àquilo que foi a sua concretização e que teve que ser feita nos diferentes centros escolares, mediante um tema único, que era a questão do 25 de Abril, em que cada centro escolar depois fazia a gestão de uma forma mais autónoma, mas que decorreu nas instalações de cada centro escolar. Na Universidade das Gerações foi uma atividade diferente e de convívio relativamente àquilo que é o nosso público sénior. Depois dar nota também daquilo que foi mais um passo importante naquilo que é a nossa requalificação de um espaço que é icónico, é muito simbólico para os ardenses, que é a zona das cataratas e a zona envolvente, no projeto que já tinha sido apresentado anteriormente no Arruda Leme, naquilo que é uma ciclovia pedonal também, que ligará ao Parque das Rotas e também à ciclovia José Lourenço, mas que agora entrou noutra fase, que é uma fase que tem a designação técnica de charrete, que mais não é do que trabalho de campo no sentido de haver aqui um envolvimento da população e um apuramento de questões que são técnicas e que, no fundo, que querem que são um apor relativamente a uma requalificação que é cara a todos os ardenses e que a arquiteta Mónica Ravazol e a sua equipa se disponibilizou para ter mais uma vez, primeiro num primeiro momento ainda no Arruda Leme, uma nova apresentação, embora um bocadinho mais detalhada naquilo que era o trabalho de campo, e depois no sábado propriamente com o trabalho de campo que foi desenvolvido e que foi muito participado. Depois, a nível do associativismo, dado aqui nota também daquilo que foi o 38º aniversário da Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Alcobendas de Baixo, que correu ontem, onde nos fizemos representar, eu próprio e também o vereador Paulo Pinto, deixar aqui os parabéns para uma instituição que efetivamente tem dado muito à sua comunidade e que tem resistido e tem tido a capacidade de se erguer perante as dificuldades, naquilo que são as dificuldades inerentes ao universo associativo, que já falámos aqui noutras ocasiões, mas que não podemos deixar passar esta comemoração para lhes deixar uns votos de muitas felicidades, de muita coragem para aquilo que é o trabalho que têm a concretizar para Alcobendas de Baixo. A nível da educação, dar aqui nota também de algo muito importante e que nos deixa muito contentes. Num dia em que começaram também os conselhos ecoescolas, hoje de manhã ainda estive presente no centro escolar da Ruda e depois no Telheiro, amanhã estarei presente no centro escolar da Ranhol e também de Santiago, no sentido de termos aqui essa preocupação pedagógica de dar formação desde cedo, do ponto de vista daquilo que é o respeito ambiental e aquilo que são as dificuldades inerentes aos recursos com as suas limitações e que tem na base, entre outras coisas, uma auditoria que foi efetuada no sentido de se perceber quais é que são as áreas, os pontos, os itens que têm que ser resolvidos e com uma participação de todos, que vai desde o agrupamento, mas também ao município, até às próprias associações de pais. Mas para dizer que tivemos a felicidade de ver concretizado um anseio do agrupamento da Ruda, após uma candidatura àquilo que é o projeto Laboratórios de Educação Digital e que se vai concretizar. É um projeto que está relacionado com a aprendizagem nestas áreas do digital, mas também com dois eixos fundamentais. Já tivemos também a sorte de pertencer à primeira leva de escolas a nível nacional que já recebeu os equipamentos, 2 kits, um ligado mais à parte de comunicação e artes e outro ligado à robótica que já estava presente e tem estado presente também naquilo que é o projeto educativo para o Conselho, mas dar aqui os parabéns ao agrupamento por ter conseguido levar por diante este anseio e que começa agora a dar os primeiros passos no sentido de capacitar os nossos alunos nestes eixos e neste eixo fundamental que é o ensinar e aprender, e que este projeto LED, Laboratórios de Educação Digital, vai permitir concretizar. Portanto, deixar aqui um agradecimento público e também os parabéns e para vermos daqui a algum tempo estes resultados, no caso concreto no Centro Escolar de Arranhol, porque é assim que se
leva a educação também mais longe com estes projetos. Também boas notícias neste universo político, geopolítico e económico, às vezes estão marcados por aquilo que são as dificuldades e as notícias que são complexas e sempre de um universo muito negro. Dar aqui os parabéns também ao Oeste Clube de Ginástica pela sua participação e competição em Loures, com 55 ginastas. Mais do que os resultados, o que está aqui em causa é a participação de uma entidade, de um organismo que tem vindo a crescer e que tem dado muito também à comunidade nesta modalidade que é a ginástica, e que mais uma vez levou o nome do Conselho também fora de portas, neste caso a Loures, e deixar também aqui os parabéns. Da minha parte, para já é tudo. Não sei se os vereadores querem, em termos de Paulo, tem alguma coisa a dizer. O vereador Paulo Pinto foi o primeiro, o vereador João Carvalho, depois a senhora vereadora Carla Munhoz e o João. Okay. Então vamos respeitar a ordem de inscrições. O vereador Paulo Pinto, faça favor. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Boa tarde a todos os colegas do Executivo, colaboradores do município, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, deputados municipais, público em geral. Obrigado a todos pela vossa presença também. Dar nota de um evento importante, muito participado, que foi o Carnaval Cup, com uma organização do CRDA, nos dias 10 e 11 de fevereiro, portanto, no fim de semana de Carnaval. Num torneio dividido em 2 dias no escalão de Benjamins de primeiro e de segundo ano, com 16 equipas, uma excelente organização do Clube Recreativo e Desportivo Arrudense. Portanto, parabéns à direção, parabéns à organização. A Ruda esteve em grande em termos de futebol nesse fim de semana. Gostava de vos dizer também que nas próximas 2 semanas, sensivelmente, em colaboração com o Valor Sul, vamos avançar para a colocação de mais uma leva de ecopontos, um pouco por todo o concelho. Estou-me a lembrar da Zona Industrial das Coladoras, de Cardosas, da Loriceira de Cima, de Abebaço, do Caminho da Fonte do Pau, etc. Procurando, nesta fase, ficarmos com quase a totalidade daquilo que estava previsto para o mandato 2021-2025, concretizada em termos do aumento do nosso parque de ecopontos, porque num ano em que, a nível nacional, houve uma estagnação nas quantidades de materiais recolhidos ao nível de resíduos que podem ser encaminhados para reciclagem, é muito importante aumentarmos a capacidade de acomodação destes resíduos e, portanto, de recolha, mas também a proximidade junto dos municípios, para que as pessoas sejam convidadas. Este convidadas é que as pessoas sejam motivadas e se sintam motivadas a fazer reciclagem e a promovermos a economia circular, que é qualquer coisa verdadeiramente importante. Uma outra questão, desde a última reunião de Câmara, dizer-vos também que, em termos de marcações rodoviárias, foram concretizados mais um conjunto de trabalhos, de passadeiras, estou-me a lembrar, a marcação do estacionamento na Rua do Loureiro, em Cardosas, do estacionamento no Tardós da Capela, em Nossa Senhora da Ajuda, portanto, e mais a marcação de rodoviária de alguns lugares de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida, e que se iniciou também já a marcação rodoviária da Estrada Municipal 531 entre a Abebaço e o Casal das Figueiras. E basicamente é isso. Muito obrigado. Vereador João Cavaco, faz favor. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Muito boa tarde a todos. Boa tarde à Sra. Presidente da Assembleia. Boa tarde a restantes pessoas presentes. Em primeiro lugar, eu queria só fazer aqui uma nota em relação à última reunião de Câmara. Uma vez que, por vezes, nós tomamos algumas posições, os vereadores do PSDI não são bem entendidas, ou então são desvirtuadas por questões até políticas, queria aqui clarificar, porque não tivemos a oportunidade, se calhar, de nos justificar de uma forma correta, que em relação ao ponto 19 da reunião passada, em que dizia respeito à aprovação do relatório final do júri e do contrato relativos à obra de construção da rotunda
ali dos Três Portões e da variante da Estrada da Costa, para nós abstivemos, e foi essa a nossa posição, porque para nós não faz sentido fazer esta obra com o orçamento que foi aprovado, ou seja, considerando o orçamento aprovado, sem fazer também a obra que está prevista no mesmo ano, para este ano também, dos passeios que vão desde a Rotunda até à zona industrial das Corredoras. Ou seja, é uma obra que está prevista, que é contígua uma à outra, seriam obras que poderiam ser feitas em conjunto, e nesse sentido, para nós, a escolha de fracionar estas duas obras previstas para realizar este ano não faz tanto sentido, e é essa a nossa posição, nos abstermos, considerando sempre que somos a favor que a obra seja realizada com a maior brevidade possível, como é óbvio, ambas as obras. Queria também aproveitar para perguntar se temos informação de como é que está o ponto de situação da obra da ETAR de Arruda. Obrigado. Sr. Presidente, Vice-Presidente, muito boa tarde, caros colegas vereadores, público aqui presente, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, muito boa tarde. Em primeiro lugar, dar aqui umas notas portanto, de alguns eventos que decorreram desde a última reunião de Câmara, mas desejar, acima de tudo, um bom trabalho ao vereador Hermano Ferreira, ao serviço das pessoas. Com certeza, a Arruda agradece todo o trabalho que desenvolve e que vai desenvolver. Saudar também o CRDA, o Clube Recreativo Desportivo Arrudense, pela organização e dinamização dos festejos de Carnaval, nomeadamente o baile de Carnaval, assim como o desfile e toda a tarde que se passou nesse mesmo dia. Felicitar também os escoteiros, o agrupamento 78 da Ruda dos Vinhos, pela iniciativa de preparar o almoço Escuta Amor, muitíssimo participado, muito animado, com muito amor, como era o pretendido. Mais uma nota, o município esteve presente com as nossas ações no âmbito dos afetos, enquanto Cidade dos Afetos mais Vila dos Afetos, no nosso caso em particular, no segundo encontro Cidade dos Afetos, que se realizou nas Caldas da Rainha, na passada sexta-feira, promovendo que relações de proximidade interferem, sem dúvida, no comportamento e bem-estar da população. E, por último, não menos importante, dar a conhecer que o nosso município, pelo terceiro ano consecutivo, é uma das 59 autarquias selecionadas pela rede de autarquias que cuidam dos cuidadores informais. Na sequência da nossa candidatura, à terceira edição da rede de autarquias que cuidam dos cuidadores informais, foi mais uma edição lançada pelo movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, e é com muito entusiasmo que, pelo terceiro ano consecutivo, a nossa autarquia foi reconhecida com o projeto Estatuto Municipal do Cuidador Informal, para pertencer à rede das autarquias que adotam as melhores práticas e medidas em apoio e benefício dos cuidadores informais e cujo reconhecimento se materializa na atribuição de um selo de mérito. E neste âmbito do projeto que nós temos em curso, o Estatuto Municipal do Cuidador Informal, posso deixar aqui presente todo o trabalho desenvolvido, quer na linha de apoio ao cuidador informal, na linha telefónica de apoio ao cuidador informal, que é uma linha telefónica associada à Unidade Móvel de Saúde, assim como o Gabinete de Apoio ao Cuidador Informal e também o Laboratório de Competências de Desenvolvimento de Competências no âmbito dos cuidadores informais. E depois todas as medidas sociais que complementam este projeto em curso, nomeadamente o Banco de Ajudas Técnicas. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador João Brigos. Muito obrigado, Sr. Presidente, restantes vereadores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal e demais autarcas aqui presentes, público aqui presente, funcionários. A primeira questão que eu tinha para colocar tem a ver com, no fundo, qual é o ponto de situação da Feira do Levante, que iria ser instalada semanalmente no Parque de Estacionamento Multiusos, uma vez que era um projeto que era para avançar em setembro, com os bombeiros, depois, entretanto, sabe-se que os bombeiros ficaram um período sem órgãos sociais, neste momento já têm, desde sexta-feira, órgãos sociais novamente, mas, quer dizer,
acho que é importante saber qual é o ponto de situação, independentemente de ser com esta associação ou de qualquer outra forma, é preciso saber se é um projeto para avançar ou se não é um projeto para avançar. Portanto, esse era o primeiro ponto. Depois, o segundo ponto tem a ver com uma questão que a vereadora do PSD tem recebido várias queixas de pais de centros escolares do Conselho da Ruda relativamente à falta de recursos humanos. Concretamente, Mas não percebi qual é o centro escolar. no agrupamento de escolas, temos recebido várias queixas relativamente aos centros escolares do Conselho quanto à falta de recursos humanos, nomeadamente pessoal não docente. Não estamos aqui a colocar em causa, como é óbvio, os rácios, até porque falámos em outubro passado com o professor João Raposo sobre isso, então não estou aqui em causa os rácios de pessoal não docente versus número de alunos. Está aqui, porque aí não temos dúvidas, ou queremos acreditar que estão a ser cumpridos por parte quer do município, quer do agrupamento de escolas, todas as regras que são necessárias. Aquilo que acontece é que nós, o PSD identificou na altura nas propostas do ano passado esta carência, tínhamos proposto inclusivamente a abertura de um concurso de 2 recursos humanos, no fundo pessoal não docente, as expensas da Câmara Municipal, no fundo, a adicionar àqueles que eram os recursos humanos existentes via GEST, fazer, no fundo, esse acréscimo da parte da Câmara Municipal. Achamos que continua a fazer sentido, até porque, concretamente, quanto ao Centro Escolar da Ranhó, recebemos relatos concretos que nos parece que devem ser analisados de uma forma séria, serena e de forma a encontrar realmente a solução para resolver o problema. Que houve relatos relativamente ao facto de um dos portões, o portão de cima, estar mais do que uma vez sem vigilância e aberto. Também houve uma queixa relacionada com a falta do acompanhamento da psicóloga, não propriamente porque a psicóloga não acompanha, mas porque só vai uma vez de 15 em 15 dias ao centro escolar. Houve também uma situação que tem que ser revista relativamente à falta de refeições escolares, alegadamente à falta de provisionamento, que no fundo é da responsabilidade da Câmara Municipal, porque é feito um provisionamento por média e não por dia em que os alunos vão ou não ao centro escolar. E depois a situação que nos parece que é mais delicada, que tem a ver com a falta de vigilância durante os intervalos. Foi-nos relatado uma situação que consideramos que é grave, que tem a ver com o cruzamento entre alunos do primeiro ciclo e do segundo ciclo do centro escolar da Ranhó, em que aconteceu que um aluno do 6º ano, com o seu telemóvel, andou a mostrar a alunos do primeiro ano vídeos de caráter sexual que nos parece que não foram apanhados ou que não foi possível que o pessoal não docente que vigia no fundo do recreio pudesse evitar que essa situação ocorresse. Aqui não me parece que seja relevante que quem é o responsável por isso, se há ou não há cruzamento e porque é que há cruzamento, o que é que falhou. O que achamos que é importante realmente é que estas situações sejam resolvidas, principalmente porque já toda a gente está informada, os professores já estão informados, a Associação de Pais já está informada, portanto, parece-nos que há realmente uma necessidade de fazer com que esta situação seja controlada, até porque hoje é uma situação que no fundo, é chata, é grave, mas acima de tudo é uma situação que provoca, no fundo, a falência do sistema de vigilância dos recreios, porque efetivamente hoje é uma situação assim, amanhã pode ser uma agressão e nós não queremos que essa situação seja colocada sequer em causa. Portanto, no fundo, a questão geral que se coloca face a estas questões particulares é como é que o Executivo, no fundo, pretende solucionar os problemas que foram identificados e outros mais que têm a certeza absoluta que o Sr. Vice-Presidente sabe. Muito obrigado por ter cumprido o tempo. A Sra. Vereadora Carla Munhoz está aqui escrupulosamente a controlar. Temos aqui um atleta que gosta de mostrar as provas, mas a Sra. Vereadora Carla Munhoz também faz um excelente trabalho. Bem, vamos por partes. Permitam-me só que volte um bocadinho atrás aqui ao Sr. Deputado Municipal José Augusto. Aliás, é nesse sentido e nessa incumbência que tem, não vou chamar cá, mas é nessa qualidade, nessa condição que eu lhe vou chegar as informações que me solicitou na qualidade de deputado municipal, porque do ponto de vista particular não o posso fazer, mas como deputado municipal vou-lhe fazer chegar. E depois pedir desculpa
porque não lhe agradeci aquilo que foi as felicidades que me dirigiu, com algumas retificações. Eu continuo a ser vice-presidente, sou presidente em exercício, pelo menos até às eleições, porque o Sr. Presidente André Rios tem um mandato suspenso, mas agradeço-lhe os seus votos de felicidades. Portanto, peço desculpa, depois acabei por não lhe os agradecer, só para dizer isto. Relativamente depois, não seguindo bem a ordem, a vereadora Carla Munhoz e o vereador Paulo Pinto, penso que foram comentários genéricos que agradeço, mas penso que não há aqui nenhum motivo para a resposta, mas agradeço os vossos comentários. Seguindo para o vereador João Cavaco, agradeço a justificação, aliás, penso que não vou cometer nenhuma inconfidência, já tínhamos estado a falar desta situação durante a hora do almoço, até por questões relacionadas com a ata, que foram ultrapassadas. Mantenho tudo o que disse na última reunião de Câmara, aliás, como falámos, também à hora do almoço, foi consultado o mercado, inicialmente os valores eram uns mais altos e depois passaram a ser outros, as obras são complementares, mas, apesar de tudo, tenho boas notícias para lhes dar a todos e a si que fez essa questão, que é o contrato já está assinado desde a última reunião de Câmara e durante esta semana a obra vai começar. Na última reunião de Câmara ainda não existia isso, portanto já valeu a pena formular a questão. Penso que a ETAR, também me perguntou acerca da ETAR. A ETAR está a evoluir bem, portanto não temos nenhuma nota de que haja algum sobressalto previsto e tudo o que está a ser feito vai-se materializar e vai se tornar mais visível à medida que a própria obra vai avançando, mas está a avançar a bom trecho, portanto não temos nada a assinalar que ponha em causa aquilo que foi o compromisso inicial. Portanto, tenho essa também. Hoje só estou a dar boas notícias, como vê, portanto, é mais uma. E penso que respondi a tudo, não me vou esquecer de nada, pois não. O Sr. Vereador João Rodrigues, a primeira questão é mais fácil e até a sua pergunta já comportava alguns níveis de resposta relativamente à feira. A questão é essa mesmo. Havia a questão daquele vazio, se não permitir a expressão, do ponto de vista diretivo, que foi agora ultrapassado e fruto dessa ultrapassagem de falta de direção, vai existir agora uma reunião e no pós-reunião voltarão, estou certo, a serem, não digo reiniciados, porque nunca pararam, mas vai-se voltar ao tema e, dentro dessa resposta, o que posso dizer é que aquilo que são os intuitos municipais, que era a nossa vontade, ela está impecável, permanece e o nosso ensejo é que com esta direção agora as coisas sejam muito mais rápidas, até porque há outros projetos também para o local e nós precisamos de ter um cronograma preciso de quando é que há a possibilidade de haver essa articulação com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos para começar a existir essas atividades. Portanto, é isto que eu tenho para lhe dizer. Relativamente aos temas de educação, que são muito diversificados e elencou uma série deles, sendo que penso que começou pela questão dos recursos humanos. Primeiro de uma forma transversal, a nível do agrupamento de escolas, e depois de uma forma mais circunscrita ao Centro Escolar de Arranhol. Bem, o que é que eu lhe posso dizer acerca disso? Eu posso remeter para várias informações, nomeadamente até para a última reunião de Câmara, onde, como sabe, houve aquela questão de podermos ter ali contratos a tempo indeterminado e ilimitado, no sentido de termos uma maior agilidade na resolução destas questões, que são prementes, são constantes e são difíceis de resolução a vários níveis. Pegando nos rácios que me falou e que não podemos desconsiderar, eu tenho aqui até os números do ano passado, e que nós tivemos em termos de assistentes operacionais, e permitam que não desvalorize os números, porque estes números, eu não vou chamar de despesa, mas são investimento, e temos que os considerar. Temos, em termos de assistentes operacionais afetos aos centros escolares, no ano anterior, 63, e a nível dos SEI, confinanciados pelo IFP, 17. Portanto, estamos a falar deste universo. A par disso, o que é que eu lhe posso dizer? Nós temos feito um esforço muito grande para que o agrupamento, que é, eu já tenho dito isto para as associações de pais, que é quem faz a gestão dos recursos humanos, e isto é importante, não é aqui uma tentativa de nos escusar ou nos escusarmos as responsabilidades. É só no sentido de perceber depois a alocação destes recursos humanos não é feita pelo município, mas pelo agrupamento. O que é que isto significa na prática?
significa, na prática, que é o agrupamento que faz uma avaliação no seu todo, que aliás foi o início da sua pergunta, e que diz que é o centro escolar de Arranhol que deve ser privilegiado, é o centro escolar do Telheiro, da Ruda, como sabe, o centro escolar de Santiago tem uma dimensão menor e aí os problemas e as necessidades são também proporcionais à sua dimensão, nomeadamente do que é a população de alunos. Nós temos feito isso constantemente. Há aqui vários problemas que são identificados e que eu tenho partilhado e que tenho tido a colaboração e a compreensão das associações de pais, que é no sentido de perceber que o número de baixas médicas, questões ligadas com a gestão dos próprios horários, das mobilidades, das jornadas contínuas, todas essas questões fazem com que, por vezes, os processos não sejam tão céleres quanto nós desejávamos. E como devem calcular, permitam uma imagem, nós não temos uma rampa de lançamento onde, quando nos dizem que é preciso mais um recurso humano, nós pomos esse novo recurso humano e ele automaticamente cai onde é necessário. É impossível. Porque também, como calculam, e alguns até sabem, estamos a falar dos recursos humanos agora para a educação, mas em geral no país, há falta de recursos humanos. E há falta de recursos humanos preparados, capacitados e com perfil para tratar destas matérias, como também costumamos articular com a Associação de Pais, com as associações de pais. As pessoas que estão alocadas na educação têm um perfil muito específico, que é diferente de outros profissionais para outras áreas. Não estamos a falar de operacionais para limpezas do CUR, estamos a falar para tratar com crianças. E isso faz com que nem sempre esse perfil seja aquele que nós encontramos, nomeadamente durante o período das entrevistas, onde fazemos essas auscultações relativamente às pessoas que aparecem para ir trabalhar para os centros escolares. Isso tem sido feito. No entanto, como me perguntou também, depois dando o enfoque, isto é o que é feito a nível de todos os centros escolares, as carências são identificadas, são-nos comunicadas pelos coordenadores ao agrupamento, o agrupamento comunica ao município. E isto também é uma nota que não é de sumenos importância. Permitam uma pergunta, e como ela foi extensa, também me dá a possibilidade de esclarecer algumas questões em reunião de Câmara, até porque, repare, que está aqui uma associação de pais, que é o facto de que nem sempre estas questões que hoje foram colocadas no sítio certo são colocadas, e eu explico. Muitas vezes estas situações são colocadas diretamente aos auxiliares, diretamente aos professores, que não têm, como devem calcular, a visão total do que é que está a ser feito, do que é que foi solicitado e como é que é feita a gestão de recursos, sejam eles materiais ou humanos. E isto desvirtua uma capacidade de resposta em termos de comunicação que faz com que, muitas vezes, haja um desfazamento naquilo que são as necessidades e aquilo que é dito que são as necessidades. E isso é algo que nós temos vindo cada vez mais a sentir. Porque falou-me aqui de várias situações, e pegando nos seus casos concretos, o caso do portão, o caso do psicólogo, o caso do vídeo, que a verdade é que não nos foram comunicados. Não nos foram comunicados. E quando me diz, foi-me relatado, eu gostava de saber porquê. Como deve calcular. Não há aqui nenhum anonimato. Quer dizer, a verdade é, como é que se resolve uma coisa que nós não sabemos oficialmente que existe? Que é essa a questão. E é isso que tem que ser. Eu tenho o e-mail e a mãe. Não, peço desculpa, não vamos entrar em diálogo. Eu não estou a dizer isso. Agora, o Sr. João Tavaco há bocado utilizou uma palavra que eu deixei passar, mas que ficou registada, que é a palavra desvirtuar. Ninguém desvirtua aqui nada. Umas vezes conduzimos para uma solução, para uma resposta, para um entendimento, para uma interpretação, outras vezes não. Isso não é desvirtuar. O contraditório também tem dessas coisas, quer dizer, pôr em causa aquilo que a outra parte diz. Portanto, ninguém desvirtua. Novamente, utilizando a sua palavra, agora relativamente à pergunta do seu colega, ninguém está a desvirtuar. Eu não estou a pôr em causa que isso existiu. Eu não disse isso. Eu não estou a pôr em causa que foi relatado. O que não foi relatado foi ao município. O que não foi relatado foi ao vereador da educação e ao setor da educação. Isso permitam, mas é verdade. Dito isto, há aqui algumas situações que eu posso esclarecer, porque, como devem calcular, as acompanho com interesse e no terreno, in situ, e posso dar algumas notas que não sei se têm. Relativamente aos recursos humanos,
em Arranhol. A informação que eu tenho à data de hoje é que a operacional Fernanda Ferreira estava fora. A informação que eu tinha é que voltaria no sábado. Não posso confirmar esta informação, mas era a que existia. Que a colaboradora Mariana Gardinal, por falecimento do pai, voltou esta sexta-feira. Que houve, são dados objetivos, e podem confirmar, que houve um reforço de uma assistente e que realmente a operacional Joaquina Pereira foi alvo de uma intervenção cirúrgica e que está em recuperação até 6 de março. Outra informação que vos posso dar é que entra nova AO no dia 4 de março, é a última da Bolsa de Recrutamento. Isto a par daquilo que já foi um reforço de uma assistente no centro escolar de Arranhol. Isto é o que eu vos posso dizer e que peço que não confirmem com os auxiliares, peço que não confirmem com os professores, peço que confirmem com o setor da educação e que o façam como o canal de comunicação privilegiado. Obviamente também com o agrupamento, se assim o entenderem. E não diretamente com os auxiliares, que todos nós também nos foi relatado coisas, e a mim também me foi relatado coisas no sentido destas perguntas serem feitas diretamente aos auxiliares, o que faz, como devem calcular, haja um clima, não há aqui lei da rolha, nem pouco mais ou menos, mas de estabilização naquilo que é o agrupamento que tem estas complexidades. Dito isto, também ainda vos posso dar mais algumas notas relativamente a uma questão que para nós é muito importante, que é a questão da alimentação. E relativamente à questão da alimentação, só neste período já foram feitas 3 visitas, foi convidada à Associação de Pais, mas que, por motivos que me escapam, não esteve presente. E o que se verificou dessas visitas, em termos de conclusão, é que elas estavam em conformidade e do agrado dos alunos. Não sei, a Associação de Pais penso que não esteve presente. Verificámos algumas situações no comportamento e hábitos dos alunos em contexto de refeitório, nomeadamente levantarem-se da mesa com frequência, brincarem com a comida, não fazer uma refeição completa, eu próprio já constatei isto, sopa, prato, salada, pão e fruta. O que faz também com que haja aqui uma resposta, isto é a espuma dos dias, mas são as refeições dos nossos alunos, que é o facto de que, como depois há este desfazamento entre aquilo que é uma refeição no seu todo e aquilo que é o que vai para a mesa e o que é consumido, e que fica aquém daquilo que é o exigível até do ponto de vista da dieta, nomeadamente da dieta mediterrânica, as crianças muitas vezes só comem a proteína. Não comem o acompanhamento, não comem a sopa, não comem a salada, não comem o pão, não comem a fruta. E em dias, e vamos ser rigorosos naquilo que são os episódios, de almôndegas e douradinhos, há um contacto direto também, do ponto de vista dos e-mails, e aí também gostava de deixar uma nota, relativamente àquilo que é a quantidade que é inferior àquilo que é o necessário. Certo? Relativamente aos irmãos também gostava de deixar uma nota, e isto diretamente para a Associação de Pais. Que é a seguinte, a intervenção do público foi no ponto inicial, que foi interpelado pelo vereador. Peço desculpa, estamos numa reunião de Câmara que tem tramitações. Eu perguntei várias vezes no início desta reunião de Câmara se havia de alguém do público que queria intervir. Lembro-me bem, podemos confirmar na gravação. Quem me abordou foi o vereador João Rodrigues. Como as perguntas são extensas, eu estou a ser minucioso. Penso que é esse o interesse de todos, é o esclarecimento. O que eu pedia, e fica em ata e fica também na gravação, é que a Associação de Pais de Arranhol assinasse os mails. Porque a verdade é que os mails não vêm assinados. E eu neste momento desconheço se aquilo que foi os corpos sociais, diretivos da Associação de Pais, hoje se mantém. Porque a verdade é que quem preside essa Associação de Pais não só não me interpela, e é claro que as pessoas estão ocupadas, e eu percebo isso. Agora, eu penso que seria de mau tom, até do ponto de vista institucional, se eu respondesse a algo que é uma interpelação de uma Associação de Pais e não assinasse. Peço o mesmo, do ponto de vista do respeito institucional. Os mails, penso que têm que vir assinados. É porque depois há uma suspeita, é que se as pessoas estão a representar um coletivo ou se estão a se representar individualmente. Eu gostava de saber, obviamente vou responder com a mesma propriedade em ambas as situações, mas gostava de ser esclarecido relativamente a isso. Mas continuando com as conclusões. Esta refeição completa não era feita,
recusaram a sopa. E também posso acrescentar aqui uma nota, que é, houve, da parte dos técnicos do município, um incitamento às crianças de comerem sopa, porque estamos a falar de uma escola, portanto também tem que haver aqui uma pedagogia naquilo que é a nossa atitude perante as refeições, e que teve como consequência um contacto direto daquilo que são, não sei se a associação de pais, não faço ideia, ou se encarregados de educação em termos individuais, que proibiram os técnicos que foram fazer a avaliação das refeições de ter esse tipo de atitude. E eu também gostava de partilhar aqui isso convosco. Para além disso, do ponto de vista dos comportamentos, comer o prato principal com uma colher em vez de usar a faca e o garfo. Portanto, é este o tipo de comportamentos que são tipificados e quando são postos em causa por parte dos técnicos existem especificamente, aqui estou a dizer especificamente, no centro escolar de Arranhó e que nós nos deparamos. Relativamente às quantidades. As quantidades, a questão não é bem essa. A questão é que existe, até do ponto de vista das inscrições nas refeições, nomeadamente da parte no GIAI, vou-lhe chamar plafonamento de uma quantidade de refeições que aquilo que são as inscrições e aquilo que são as refeições existentes, o que é existente, o que está preparado, o que existe, o que está disponível para os nossos alunos é sempre, em qualquer centro escolar, superior àquilo que foi agendado previamente. Aí também tivemos uma intervenção em que os colaboradores neste momento até estão munidos com tablets para fazer essa gestão. Portanto, agora, o que é que acontece? O que acontece também é o seguinte, e eu já pedi muitas vezes a colaboração às associações de pais, que é muitos encarregados de educação, não vou generalizar que sejam todos, obviamente, isso depende da consciência de cada um, não fazem atempadamente a inscrição para as refeições. E o que sucede é que, por indicação minha, a responsabilidade é minha, assumo aqui e está a ser filmado, a minha indicação para todos os centros escolares é que nenhuma criança fica sem ser alimentada. O que é que isso significa? Significa que a gestão, a partir daí, pode eventualmente ser diferente, como devem calcular. Mas nenhuma criança fica sem refeição em nenhum centro escolar da rua. Mas a gestão tem que ser feita com base numa colaboração, e eu já pedi às associações de pais para fazerem esse contacto. Não é uma administração, não é nada, é uma colaboração. Aliás, como sabem, na última reunião que eu tive com a Associação de Pais da Arranhó, eu pedi uma coisa muito simples. Confiem, compreendam, colaborem. É isso que se pede, porque é este o panorama. Relativamente ao vídeo e às questões de vigilância. O que me está a ser relatado, eu não estou a analisar a situação nem pouco mais ou menos, até porque eu também sou encarregado de educação. Portanto, se houver uma situação, uma a mais. Agora, tirar como lícito, que é uma relação direta entre o número de efetivos de recursos humanos e um episódio destes, eu tenho um contra-exemplo para vos apresentar. É que houve uma situação desta, muito mais grave até, embora esta seja gravíssima, a existir. Não estou, torno a dizer, a menorizar. Mas nos tornados o Alberto Faria, que chegou a gesto. Vamos ser sérios. Também é uma questão de recursos humanos ou é uma questão de dinâmicas que infelizmente existem na atualidade, de uma agressividade por parte dos alunos que infelizmente por vezes é incontrolável, independentemente do número de efetivos. É a realidade que temos e que é assustadora, falando como encarregado de educação e como pai. Mas que existe um pouco por todo lado. Obviamente, e o extraordinário João Alberto Faria teve um caso destes, que eu fui confrontado pelo seu diretor, Dr. Nuno Faria, e que existiu, que foi muito grave e que levou até uma intervenção e um pedido de esclarecimento por parte da DGEST. Portanto, infelizmente, eles existem. E torno a dizer, para não ser desvirtuado, não estou a menorizar rigorosamente nada. Agora, peço que não tirem essa conclusão direta que há poucos recursos humanos, logo há incidentes. Nos Senados de Alberto Faria também houve um incidente e também tão ou mais grave do que este. Portanto, não pode ser isso tirado. Porque realmente, eu sou o primeiro, e só uma pequena nota para terminar, que não me estou a esquecer nada do que foi dito, que é o facto de que eu próprio não me agarro aos rácios. Eu próprio. E porquê? Porque sei as dinâmicas e as especificidades que cada um destes centros escolares tem. Penso que até permitam uma veleidade, muitas vezes, melhor do que as associações de pais que se preocupam, e bem, com o centro escolar, a questão a distritos. Eu conheço o agrupamento no seu todo. Eu sei especificamente cada um destes centros e quais é que são as dificuldades.
Posso-vos dizer qual é que são as dificuldades de Santiago, de Arranhol, de Arruda e do Telheiro. Portanto, eu conheço estas especificidades. Portanto, agora, temos que ter esta visão de conjunto que é e de colaboração, porque vamos lá ver uma coisa. Permitam-me esta paráfrase a uma frase que existe agora para a justiça. Mas peço imensa desculpa à escola, o que é da escola, que é a pedagogia, que é o que são os meios científicos ou curriculares, à Câmara Municipal, o que é a logística e os recursos humanos, ao agrupamento, o que é esta gestão complexa de todos os centros escolares, e às associações de pais, àquilo que é das associações de pais. E eu sou o primeiro a pedir sempre colaboração. E dito isto, eu acredito tanto nisto que sou consequente com aquilo que são as minhas palavras. Porque a verdade é que no mês que é destinado à educação e à Ruda dos Vinhos, houve um encontro promovido pelo vereador da Educação para as associações de pais, em que o ponto focal foi a FAPOES Tejo. Infelizmente, nem todas as associações de pais estiveram presentes, mas isso tem a ver com a logística muitas vezes familiar dos envolvidos. Mas eu sou o primeiro a privilegiar este contacto. Agora, à escola que é da escola, ao agrupamento que é do agrupamento, à Câmara Municipal que é da Câmara Municipal e às associações de pais que têm um contributo fantástico que é das associações de pais. E é neste sentido que eu gostaria de terminar a minha intervenção, porque estamos todos para elevar a educação no nosso concelho. E uma coisa que me preocupa em termos de educação é aquilo que são os... E não vou falar de rankings, ao contrário do que possam pensar, não vou falar de rankings. Mas a verdade, estava a ver se encontrava aqui, mas posso-vos dizer que aquilo que é o absentismo, que é o abandono escolar no concelho de Arruda dos Vinhos, ronda praticamente do 0%. Não há praticamente abandono escolar em Arruda dos Vinhos. E isso só se consegue com este empenho, com esta dedicação e este constante investimento em recursos que o município também tem feito. E é isso que eu gostava de dizer, dizendo que estaremos sempre disponíveis para aquilo que for necessário. Muito obrigado. Só ficaram duas questões por responder. Sim, quais? A questão da psicóloga. Não tenho informação, eu respondi. Pronto, okay. Não tenho informação. E a questão da falta de vigilância nos intervalos, há um ponto aqui muito concreto, que é o sexto ano e o primeiro ano são de ciclos diferentes. Certo. O cruzamento dos dois ciclos é evitável e, neste caso em concreto, evitava que isto acontecesse. Sim. Ok, obrigado, João. Posso responder só? Sim, obrigado. Por acaso, queria acrescentar mais uma coisa. Sim, se essa situação for identificada, é claro que eu vejo com os olhos. Só mais uma coisa. E a relação da vigilância dos portões tem que haver alguma forma de resolver, principalmente às horas de entrada. Claro. Porque é mais concentrado, as horas de saída se prolongam. A hora de entrada é muito concentrada. Certo. Tem que haver uma forma de resolver. Claro que sim. Mas isso são situações que nos têm que ser reportadas. Obviamente, se elas existem, elas têm que ser resolvidas. Aliás, há várias questões de segurança no Centro Escolar de Arranhol. Sendo curiosamente, uma das que mais me preocupa é a forma como as entregas e quando se vai buscar ao fim do dia os alunos é feita, que chega a ser caótica e que requer intervenção até da GNR da Escola Segura. E eu já pedi até a colaboração da Associação de Pais para nos ajudarem a resolver aquela situação que é inexplicável e inanarrável, porque existe nas mediações, como conhecem tão bem como eu, a possibilidade de estacionamento das viaturas que não propicia rigorosamente nada daquilo. Agora, se estas situações... obviamente que a questão do cruzamento no Centro Escolar de Arranhol, como também sabem como eu, tem a ver com os vários ciclos de ensino que estão ali que complicam um bocadinho a equação, não é? Como é evidente, e que às vezes é o ideal. Não, pode-se melhorar. Se puder haver ali uma capacidade de melhoria dessa situação, obviamente que eu vejo com muito bons olhos, eu sou o primeiro a querer que ela aconteça. E nesse sentido, há uma coisa que eu me tinha esquecido de dizer e que é importante e que acaba por ajudar na resposta. E qual é? Neste momento, nós vamos ter um meio que não existia, que é uma coordenação técnica. Uma coordenação técnica. Vamos ter uma coordenadora técnica, que é a nossa colaboradora que já existia, que tem larga experiência, nomeadamente na questão dos recursos humanos, que é a Ana Dionísio. E que vai ter aqui um papel fulcral nesta gestão toda, que nos permitir essas análises finas e micro, nomeadamente estas situações que ela poderá identificar e fazer a gestão dos recursos humanos de uma forma que até agora, eventualmente, não era feita. Portanto, falta aqui essa nota também daquilo que tem sido, e lá está, permitam-me chamar
não vou chamar de despesa, mas um novo investimento. Foi criada uma coordenação técnica. Ela não existia. Portanto, como estão a ver, vão contabilizando, vão somando todos os efetivos, todas as alterações que eu fui enumerando, e vão ver que não são suficientes do ponto de vista orçamental. Há uma nova coordenadora técnica, não existia, e o papel dela será esse. Será ser pivô, será passar, e isso está a ser preparado neste momento, por todos os centros escolares, precisamente para que, em colaboração com as coordenadoras, se perceba qual é que é a forma mais adequada, mais racional, mas ao mesmo tempo mais efetiva, na gestão dos recursos humanos. Onde essas situações, como a do portão, a existir, e que tem que ser reportada diretamente a quem de direito, podem ser, obviamente, solucionadas. João, não sei se respondi sobre a... João. O gravador. Isso. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Como o João não tem tempo, há algumas questões que eu queria só clarificar em relação a estes assuntos. Eu acho que estamos todos com o mesmo objetivo aqui, que é resolver estas situações e estes relatos que têm chegado. E eu não concordo quando o Sr. Vice-Presidente diz que os relatos não nos chegam, quando os relatos também nos chegam a nós, que somos vereadores, e como o Sr. Vice-Presidente, podemos chegar aqui e relatar aquilo que nos chega. E a veracidade dos factos que aqui foram expostos é verdade, nós podemos dar os nomes, até tivemos autorização para tal, achamos que não o devemos fazer, até por questões de exposição, como às vezes acontece em casos de ação social em que os nomes não são expostos, para proteger a criança e neste caso tivemos autorização, mas não o quero fazer, acho que o João não falámos sobre isso, mas acho que não faz sentido fazê-lo agora. Agora, em relação a estas dúvidas que foram postas e colocadas, este é o ponto principal, porque estamos aqui todos para resolver a situação. Uma dúvida agora até em relação a isto que disse. Então, supostamente não havia falta de recursos humanos, porque cumprimos os rácios. Quem faz a gestão, que foi o que o Sr. Vice-Presidente disse há pouco, dos recursos humanos, é o agrupamento e não é o município. Mas, entretanto, o município sentiu a falta de criar uma coordenação técnica no município para fazer a coordenação dos recursos humanos. Então, aqui estamos a ser contraditórios. Ou seja, essa falta existia então, efetivamente, porque quando diz que não existia e depois está a dizer que se teve que criar uma coordenação técnica porque existia esse lapso, então, se calhar, de facto, o lapso existia. Ou seja, estamos aqui é só para perceber e não há problema nenhum de assumir que, ok, existe este problema de recursos humanos e temos que arranjar uma alternativa e a responsabilidade, neste caso, é do município, e o município está a dar a resposta melhor que pode. Ponto. Agora, não devemos, acho eu, estar a confundir as coisas. E em relação às refeições também, só para dizer, porque até este tema já foi falado aqui há 2 reuniões atrás, e a questão que o Sr. Vice-Presidente até justificou foi exatamente a mesma. Há esse atraso na inscrição dos pais, mas também tivemos o relato de que é informada à escola no próprio dia, às 9 horas, o número de refeições e não é feito previamente, ou seja, as funcionárias chegam à escola antes de receber a informação do número de refeições diárias e então têm que começar a prepará-las de uma forma por média, ou seja, por média do valor. Ou seja, isto se calhar resolvia-se facilmente se o número de refeições fosse dado no dia antes, para que às 7 da manhã, quando as funcionárias chegam à escola, consigam começar a preparar as refeições e não às 9, quando elas já estão a preparar as refeições. Foi isto que nos relataram que tinha sido feito. Pronto, e em relação à questão do vídeo, pronto, o Sr. Vice-Presidente depois também percebeu, porque o João forçou essa ideia, que a questão não está diretamente ligada aos recursos humanos. Às vezes há respostas que podem ser dadas que não têm só a ver com os recursos humanos. Nós viemos aqui trazer os relatos de problemas que nos vieram até nós. E acho que o estamos a fazer de uma forma igual a qualquer pessoa. E lá está, no sítio certo, como o Sr. Vice-Presidente disse. Em relação a isto, pronto, já percebemos, mas claro não tinha conhecimento de todas as situações, nós estaremos aqui para fazer esse trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Começando mais ou menos pela ordem da intervenção. Eu não pedi nomes. Se fique claro, eu não pedi nomes. O que eu aproveitei foi para fazer um pedido, que é que os canais sejam respeitados, que é uma coisa diferente, para aquilo que são estes episódios, estas situações
para serem mais facilmente esclarecidos, nos cheguem a nós. Porque há de convir que, numa reunião de Câmara, vimos para aqui tratar relatos como o do portão de uma escola, quando eles podem ser tratados a montante no setor da educação, não faz sentido. Certo? Não é que não seja importante. Não é, mas eu questiono uma coisa. Então, para que é que serve o setor da educação? Se depois vamos para a reunião de Câmara tratar problemas do portão do centro escolar de Arranhol, eu pergunto para que é que serve o setor. E porquê é que o ponto focal que foi mais útil foram os vereadores do PSD e não o setor da educação? É só isso que eu pergunto. Eu não pedi nomes de ninguém. Eu só questiono porque é que não foi contatado o setor da educação e foram contatados os vereadores do PSD. É mais fácil. Mais fácil. Eu peço um exemplo de uma reunião que me foi pedida e que eu neguei. Sim, mas o tempo... Não, peço desculpa, mas agora isso que está aqui em causa é a minha própria honra, que é, parece que eu nego, eu, vereador da educação, ou o setor da educação, a receber alguém. É mais fácil dos vereadores do PSD. Porquê? Alguém que me explique que se eu nunca, o setor da educação nunca negou nenhuma reunião, porque é que é mais fácil que os vereadores do PSD? Não sei se é uma questão de conformidade política ou ideológica daquilo que são os intervenientes e que fizeram o relato. Não sei. E aí já posso perceber. Agora, dito isto, não percebo porque é que é mais fácil. Mas fechamos esse capítulo. Torno a dizer que eu não pedi nomes a ninguém. A questão da coordenação. Entendeu mal, Sr. Vereador. Não foi contratado mais ninguém. O que se fez foi aquilo que era o ponto focal na coordenação que já existia na prática dos recursos humanos, que era a nossa colaboradora Ana Dionísio, dar-lhe uma materialização com uma coordenação técnica, uma coisa diferente. O que nós achámos é que havia alguém que tinha essa capacidade e que tinha vindo a ter esse papel e que agora devia ter uma coordenação técnica para fazer. A questão aqui, isto é para o dinheiro. Não é por a gente pôr dinheiro para os problemas que eles se resolvem. Aqui não é por arranjarmos mais recursos humanos que as coisas começam a funcionar melhor. Aqui é o problema da gestão. Pura e simplesmente. E uma colaboradora que tem essa capacidade é esta coordenadora que existe agora. Pura e simplesmente. A questão das refeições, para terminarmos. Essa comunicação é feita atempadamente. E o que lhe posso dizer, e fiz esse report recentemente, são situações que foram pontuais destes casos. E em Arranhol houve uma situação, quer dizer, não vamos transformar aquilo que é exceção na regra. Aliás, a alimentação é algo tão importante. Vamos começar um projeto, que é o projeto de Cascaim, em colaboração com a Gertal, para combater o desperdício alimentar. Portanto, a alimentação é algo que nós levamos muito a sério. Portanto, estas situações não são a regra, são a exceção. Obviamente podemos ultrapassá-las, mas não são mais do que isso. Bem, se me permitem, vamos avançar, porque já tivemos muito tempo com estas questões. Avançando diretamente para a ordem do dia, temos a questão da ata. Enviei algumas questões, mas penso que, entretanto, foram resolvidas. Vejam-me se é. Portanto, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, Duas abstenções. No meu caso, não tive presente. Sim. Também. Partilho a razão. Exato. Ora, passando para o ponto seguinte, trata-se também de um ponto importante, não é que os outros não sejam, a aprovação da demonstração do desempenho orçamental de 2023. Portanto, o que se trata aqui é de uma transição de saldos. Aliás, essa indicação e fundamentação de FRH, este ponto está intimamente relacionado com o ponto seguinte, na medida em que, ao aprovar este momento de prestação de contas, o mapa de demonstração de desempenho orçamental de 2023, onde consta este saldo, transita para 2024, é legalmente possível reforçar o orçamento em vigor mediante uma revisão orçamental que é proposta precisamente no ponto seguinte, sendo que o saldo orçamental que transita para 2024 ascendeu a 528.337,98 €. Penso que receberam a documentação, estamos, não havendo alguma questão para votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto por maioria, com duas abstenções do PSD, sim.
que é PSD. Ora, passando ao ponto 3, primeira revisão ao orçamento e primeira revisão às grandes opções do golpe. Vamos só assinar aqui. Agora sim, obrigado, vereador. Ora, o que está aqui na primeira revisão orçamental de 2024 é previsto um reforço global da receita na ordem de 1,4 milhões de euros, proveniente do reforço das transferências do Orçamento de Estado, aprovado para 2024, assim como da integração, lá está, da integração do saldo de gerência que transitou de 2023. Com o produto desta receita, propõe-se reforçar aqui algumas rubricas ou projetos que passam pela instalação da secção descentralizada, das refeições escolares, curiosamente tivemos a falar agora, a reparação de danos provenientes das últimas cheias, aquisição de serviços de medicina veterinária, comemorações dos 50 anos do aniversário de 25 de abril que estamos agora a atravessar, aquisições e prémios e lembranças a nível do desporto, temos hoje aqui o vereador Hermano, que é outra forma também para apoio ao associativismo, beneficiação e conservação de vias municipais, mais de 290 mil euros, e consultoria de instalações elétricas para trabalhos a desenvolver ao longo do ano. E é isto. Se há alguma questão, não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por maioria com duas abstenções do PSD. Ora, se permite, passamos ao ponto 4, que mais não é do que o habitual calendário de fases e prémio do Orçamento Participativo Jovem para 2024, a quarta edição, com aquelas fases que já são conhecidas, preparação do processo de divulgação agora em fevereiro, depois escolha de propostas, em março, análise técnica das propostas 2 a 19 de abril, votação 1 a 30, apresentação pública dos resultados 5 de julho, discussão do projeto de agosto a novembro, avaliação do processo de dezembro e da votação, receberá como habitual um vencedor com o valor máximo de 5 mil euros. E é isto. Não sei se há alguma questão. Sr. Vereador João Cavaco. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Em relação a isto, não há uma questão, mas já não vamos a tempo, aliás, porque amanhã começa a divulgação. Portanto, a única sugestão é que futuramente precisamente o período da divulgação seja maior. Isto para dar mais tempo aos jovens para poderem saber o que é que vai acontecer e preparar as candidaturas. Estamos a falar de um mês para a recolha de propostas e 9 dias ou 10 para a divulgação. E então achamos que era uma mais-valia para o ano prevemos isso de uma forma mais atempada. Obrigado. Sim, eu percebo. O que joga aqui a nosso favor é a questão do histórico, não é? Não há aqui nada de muito diferente. Estas fases são todas conhecidas e as pessoas já sabem ao que vão e sabem o que contam. Mas sim, mas se houver a possibilidade de algum tipo de alargamento, claro que sim. Mais alguma questão? Não havendo, então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 5º, ordem de trabalhos, que está relacionado com o Orçamento Participativo da Rua dos Vinhos, 10ª edição 2023-2024 e a lista final de propostas a submeter a votação. Não sei se há aqui alguma questão. Não havendo, não vamos passar à respeito da votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade.
ponto 6, estamos na área social, Programa Pessoas 2030, Protocolo de Parceria e Cooperação. É um programa temático de demografia, qualificações e inclusão no âmbito de combate à privação material. O que está aqui em causa é a aprovação do Protocolo de Parceria e Cooperação no âmbito deste programa, com o CEBIC, que é o consórcio. O nosso mediador é a Santa Casa. E não havendo alguma, não sei se há alguma pergunta. Sim. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Tivemos, após a análise do protocolo, gostaríamos de esclarecer algumas questões. Ou seja, em primeiro lugar, quantas pessoas ou agregados do Conselho irão beneficiar deste apoio? Se existe alguma previsão, dada a ver números, inclusive é haver um rácio de valor, e porque é que esse rácio foi definido assim para cada município? À partida será por causa disso, e quantas é que estão previstas? Qual é que é o papel efetivo da Santa Casa da Misericórdia neste protocolo, uma vez que ela é referida no ponto, mas no protocolo não há referência nenhuma à mesma, ou seja, qual é que vai ser o papel da mesma ativo neste protocolo a realizar? E isto é só uma nota, porque dado que o Presidente não está em funções, e até como nos protocolos a seguir, este protocolo vem em nome do Presidente, e não sabemos se não terá que ser feito em nome do Vice-Presidente. Isto é só uma observação. Obrigado. Não sei. Pois não sei. Mas obrigado pelo dado. Obrigado. Bem, os números que eu tenho aqui são, neste momento, 93, certo? E temos capacidade de 108. Penso que é 108. 90 agregados ou pessoas? Pessoas. E 108 é a capacidade máxima. Pronto. O papel da Santa Casa, eu penso que é só de mediador, mas a vereadora Carla, se quiser complementar com alguma informação. Isto é o programa rigorosamente igual ao protocolo que nós tínhamos anteriormente com o PO-PMC. Agora mudou o nome, mas a nomenclatura e a forma de funcionamento é rigorosamente igual. Isto quer dizer que este valor tem a ver com o rácio. É 103 ou 108, mas face ao número de pessoas para Vila Franca de Xira, tem a ver com o rácio em termos do nosso valor a atribuir no âmbito do protocolo. A Santa Casa da Misericórdia de Arruda dos Vinhos é nosso mediador desde sempre, demonstram-se disponível para continuar. As coisas correm muito bem em termos de articulação que é feita quer com a Santa Casa, quer com o município, quer com as pessoas, e tem a ver com a distribuição, que é a preparação dos cabazes para as pessoas que são elegíveis de acordo com o programa, que não têm capacidade de confecção. E, portanto, a Santa Casa, que contém, em termos de recursos, para armazenamento de frio e a capacidade para receber todos os produtos, e depois faz a distribuição. E, portanto, faz todo o trabalho administrativo que é necessário fazer como base. O consórcio é o CEBI, que recebe para todos os mediadores. Muito obrigado, Sr. Vereador. Não sei se está tudo esclarecido. Então, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Só uma coisa, se calhar disse porque houve a alteração da... Não, porque na altura o Presidente estará cá. Ou seja, este Em protocolo março. já foi, portanto, a reunião de Câmara de Vila Franca de Xira e está como Presidente. Portanto, e para não estar alterado e que já foi a reunião de Câmara de Vila Franca, dar sequência e depois assina. No dia 11. Quando retomar as suas funções. Portanto, não há aqui nenhum problema. Mas obrigado de qualquer maneira. Bem, passamos aos pontos seguintes. Se me permitirem, eu apresentava todos porque têm o mesmo âmbito e matéria que são os DAE. E vão do ponto 7º ao 12º. Fazer só aqui duas ressalvas breves, que são o facto de que, relativamente ao pavilhão do CRDA e do pavilhão Polidesportivo de Lourdes, já estavam instalados, tem a ver aqui com a ausência de protocolo. Pronto, foi só isso. É por isso que está aqui incluído. Todos os outros
Cardosas, o Estornato Roberto Faria, mas lá embaixo, na Quinta da Ponte, a Junta de Freguesia da Ranhó e o Santiago Futebol Clube foram recentemente instalados, portanto é por isso que estão aqui também incluídos. Bom, isto é a aposta na segurança e prevenção habitual, não sei se tem alguma questão. Só que me irei ausentar no ponto 12. Calculado. Então começamos pelo 7º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O 8º também, quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Quem vota contra, quem se abstém, também por unanimidade, aprovado. No ponto 10º, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Sim, 12, que é o número assim. É um preciosismo, não é propriamente diretamente vereadores, é a prol. Não, mas ele tem assinatura muito pequena. É, sim. Santiago, o último. 11º, quem vota contra, quem se abstém, também, voto por unanimidade. E agora 12º, sim, que é o 10º, que é do Urda, que não contarão então com a votação dos dois vereadores. João Rodrigues e o Paulo Pinto. Quem vota contra, quem se abstém. Aqui falta uma assinatura. Minha. Mas eu reparei. Posso prosseguir? Não precisas sair. Bem, ponto 13º é a atribuição costumeira de atribuição de apoio financeiro à Associação Cultura Geral, no valor de 6.000 euros, para cooperar com a Associação, para a Associação colaborar na organização do 10º curta Festival de Cinema da Rua dos Vinhos. Só dar aqui uma nota adicional, que já conta aqui com a atualização que foi anunciada durante a última edição do festival. Já está aqui integrado. O Sr. Vereador João Cavaco não pode participar nesta votação, todos os outros estão. Só. Muito obrigado. Eu assisti a este anúncio em direto, em loco, na primeira fila. Mas é que os vereadores do PSD, como é óbvio, estão de acordo e enaltecem esta valorização e este aumento das verbas para o Porta Rua.
No entanto, não deixamos de assinalar o tal, ou seja, estamos a ser coerentes com aquilo que apresentámos e estamos a ser coerentes com aquilo que ouvimos da Associação Cultura de Grau, que é que eles sentem, na altura deram um número que eu acho que é um número que é importante, que é dos 5.000 euros que o município atribuía em termos de financiamento à cultura de grau, 3 a 3.500 eram logo gastos ou logo consumidos com luz e som. Sem mais, não tinham sequer hipótese. Era luz e som, rondava os 3.500. Daí que nós tínhamos apresentado na altura da apresentação das propostas, que nos foi pedido pela parte do Sr. Presidente de Câmara, tínhamos proposto um apoio superior a este, que incluía uma parte que fosse de aquisição de equipamentos. Porquê? Porque, no fundo, nós achamos que luz e som ou equipamento cinematográfico, nomeadamente o projetor, a tela, vão ser precisos sempre. E aquilo que nós acreditamos é que valores desses que forem, no fundo, gastos ou investidos em equipamento, poderão, para futuras edições, sair deste bolo de custo, porque é um bem que já temos. E, quer dizer, e foi isso que na altura apresentámos como proposta, e acaba por ser essa a razão de nós não estarmos a favor deste apoio, mas sim abstermos, porque efetivamente achamos que podíamos ir mais além. E este mais além não era um mais além de dar mais dinheiro, era um mais além de construir um festival que vai para a 10ª edição e conseguir construir pilares e, no fundo, sedimentar este festival daquilo que nós mais precisamos, que é de equipamentos. Já não estamos a falar, no fundo, de ter uma sala, porque já se falou noutros anos e noutros orçamentos, de, no fundo, equipar o multiuso para que pudesse receber o festival com outro tipo de condições. Não vem na SGOP nem no orçamento deste ano, e também não é isso que estamos a dizer. O que estamos a propor é uma coisa intermédia aqui. Efetivamente, se nós queremos que este festival continue e que cresça, temos que começar a investir não no apoio que permita contratar os alugueres e as prestações de serviços, mas sim no apoio que permita adquirir aquilo que sabemos que vamos precisar sempre, para que se possa, amanhã, em vez de gastar 5.000 ou 3.000 em luz e som, como já temos algum tipo de equipamento, esses 3.000 já vão ser para consultoria, para apoio, consultoria das pessoas da cultura de grau, a pessoas que queiram fazer vídeos, a pessoas que queiram fazer filmes, no fundo, apoiar a que haja mais filmes, ajudar a que isso seja possível. Não estou a inventar a roda, isto foi-nos dito pela própria associação, que era esse o grande objetivo que tinham. Portanto, aqui achamos que fica aquém daquilo que é necessário, não propriamente pelo valor, ou não só pelo valor, mas fundamentalmente pela finalidade do mesmo. E acho que é importante que o município comece a passar para esta segunda fase de aquisição de equipamentos que permitam, neste caso em concreto, que a cultura relacionada com o cinema possa ser divulgada e possa ser amplificada no concelho. Muito obrigado, Sr. Vereador. Bem, em relação aos seus comentários, que eu agradeço, há várias coisas a dizer. Primeiro, uma coisa que nos une logo à partida, que é o carinho que temos pela cultura de grau e pela esta iniciativa fantástica, que é o Curta Arruda, que tem no panorama nacional e internacional uma implementação que a todos orgulha, porque já há muito saiu fora de portas, e que tem uma história que é muito enriquecedora para aquilo que é a cultura no nosso concelho, e a própria Associação Cultura de Grau representa isso mesmo, uma aposta na cultura e uma aposta na cultura vinda da sociedade civil. Dito isto, indo por partes, o que está aqui neste ponto, 13º, 6.000 euros, é uma parcela daquilo que, no fundo, o município investe no Curta Arruda, que é desenvolvido por uma associação que se chama Cultura de Grau. Porque a verdade é que, estou a falar de cor, mas curiosamente também já cedi aos vereadores do PSD o levantamento de apoios ao associativismo no nosso concelho, que ronda o €500 000, estão bem recordados. Penso que não responderam ao mail, mas acho que receberam. Penso que podem confirmar isso. Uma vez que foi solicitado uma reunião de Câmara. Mas este evento conta com impressões,
transportes, nomeadamente quando há uma iniciativa para a juventude, para as nossas crianças no auditório, com infraestruturas, porque são alocadas, o auditório, por exemplo, recursos humanos, porque há muitas coisas que têm uma participação direta, o auditório, os transportes, tudo isso requer recursos humanos que são do município, portanto, dizer que são 6 mil euros, não. E depois ainda há uma questão, que eu sei, senhores vereadores, vamos estar em desacordo de antemão, mas eu ainda assim inseto a discussão, é que o que motivou a alteração daquilo que era o eixo estratégico, que permitia, pela Carta Desportiva, a atribuição de apoios ao associativismo, uma grande quarta parte da responsabilidade, e digo da boa responsabilidade, e está aqui o Sr. Vereador João Cavaco, que esteve muitas vezes presente nessas discussões acesas. Ele não está para votar, para a discussão pode estar. O que motivou muito essa alteração foi, curiosamente, a cultura de grau e associações que têm uma dimensão. Nós falámos aqui na Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Alcoela, mas aqui o Cultura de Grau tem um papel fundamental para o desenvolvimento da cultura. E eu era daqueles que achava que a cultura não estava representada nessa atribuição de subsídios porque o eixo estratégico pecava por falta de ter isso representado e plasmado com força de articulado para permitir fazer isso. E foi com essa motivação e com esse espírito que eu fui buscar muito, fui município, obviamente, que eu fui buscar, enquanto município, ao Cultura de Grau, que ultrapassámos esse impasse e que faz com que, a juntar aos 6 mil euros, a juntar a todos os recursos que eu acabei de escrever, ainda há uma fatia bastante generosa que pode, não vale a pena dizer qual é que foi a última, porque deste ano até pode ser maior, porque tem a ver com aquilo que são as iniciativas, que é o apoio ao desenvolvimento associativo, cujo regulamento que existe à data de hoje e que não existia no passado, permite que o Cultura de Grau amplie estes 6 mil euros por uma quantia muito mais generosa. Essa é uma parte da questão. Obviamente, depois também há aqui uma questão de equidade. Todo esse descritivo técnico que me fez, tirando a parte da imagem, que lá está, mas de luz, de som, eu consigo identificar num outro grande evento que existe e que é um dos epicentros da festa de agosto, que é o Ajaz do Terreiro. Portanto, como é que eu justifico, o município justifica aumentar a Cultura de Grau em termos de equipamentos, quando depois o Ajaz do Terreiro tem toda a legitimidade para pedir o mesmo? Onde é que está aqui a equidade? Eu penso que não está, e ambos os projetos são completamente interessantes, importantes e catalisadores. Quem vai ao Ajaz do Terreiro todos os anos, e penso que a maior parte das pessoas que estão aqui vão, sabe do que é que eu estou a falar. É daqueles casos que é preciso lá estar para perceber o que é que aquilo é. E é verdade que também vem gente de todo lado e o espaço tem que ser aquele que se não desvirtua, é pequeno para acolher tanta gente. Portanto, como é que eu digo aos responsáveis do Ajaz no Terreiro, nós vamos aumentar, vamos reforçar o apoio à Cultura de Grau, porque é muito meritório, sem dúvida, estamos de acordo, mas vocês não. Vocês têm que continuar a arranjar som, luz, equipamentos técnicos para desenvolver esse evento, porque os equipamentos só são possíveis para a Cultura de Grau. Dito isto, há sempre um meio termo. Deve ser da idade, a gente com a idade chega ao meio termo. Que é o facto que posso também dar aqui hoje outra boa notícia, que é o nosso auditório está a ser equipado, neste momento já temos a tela montada já, e substituída com equipamento do ponto de vista da imagem, do audiovisual, daquilo que é o mais avançado que existe no mercado. E que pode, obviamente, ser colocado ao serviço do Cultura de Grau e do Festival Porta Arruda, o que faz com que muito dessas carências, e há sessões que são mais participadas, outras que são menos, como sabemos porque somos frequentadores do festival, e que podem ser utilizadas no auditório, que terá condições de excelência, como há em poucos municípios a partir de agora. Portanto, também podem contar com isso. Portanto, acho que respondi, tanto numa parte que é entendimento geral, que é o Porta Arruda tem que continuar e nós temos que apoiar, obviamente, e a verdade é que este ano foi atualizado relativamente ao ano anterior. Queria só dar uma nota que realmente... Eu queria só dar uma nota que não podia concordar mais. Aliás, o PSD pode ser acusado de muita coisa, se calhar, apesar de também estar à frente do tempo. Eu não consigo precisar o dia, mas numa reunião de Câmara de Setembro, eu disse nesta sala, efetivamente, que já era tempo
de se tentar motivar as pessoas certas para que o Ajaz no Terreiro tivesse um segundo dia. Disse aqui, portanto, estou perfeitamente tranquilo com essa situação, porque eu disse isso. Porque realmente são dois, e aliás, a própria Associação Cultura de Grau reconhece que só há outro grande evento no Conselho que é equiparável em termos de cultura deste nicho. Porque há vários tipos de cultura e deste tipo de cultura só há outro evento no Conselho que é equiparável. Mas aquilo que eu disse para a Cultura de Grau, digo para qualquer outro evento, ou seja, não era esta aquisição de equipamentos no limite de som e luz, podia ser feita pelo município e depois geria esse equipamento como entendesse que devia ser gerido. Portanto, isto é uma coisa muito simples, porque se nós começarmos, no fundo, a dar a cana em vez de dar o peixe, no final vamos ter melhores resultados. A prova disso é que o seu vice-presidente, sem concordar, concorda. No final, dá-nos uma boa notícia, que efetivamente já vamos ter uma tela melhor em termos de auditório e muito provavelmente mais ano, menos ano, ou mais mês, menos mês, também temos um projetor. E, portanto, essas condições vão sendo criadas para que este valor seja majorado não em pagamento de serviços a terceiros, mas em melhoria da qualidade daquilo que se pretende, que é, no fundo, o conteúdo de cada festival. Portanto, eu acho que estamos completamente de acordo e, portanto, o caminho é esse, é passar para uma questão de investimento a longo prazo, ou a médio e longo prazo, em vez de se dar estes apoios. Relativamente à carta desportiva, só dá mais uma vez, eu não vou... Sr. Vereador, isso não é o tema da discussão. O tema da discussão é a atribuição do apoio financeiro. O seu vice-presidente é que falou. Mas não incitei a discussão. Eu disse que há outras formas de estarmos a ajudar a cultura de grau. Só isso. Se for para isso, dou a palavra. Se não, tem que cortar. Diga-me só uma coisa. Ou podemos todos falar da mesma coisa, ou não podemos... No sentido que é o ponto 13º, que é a atribuição de apoio financeiro à Associação Cultura de Grau. Se for para dissertar sobre a carta desportiva, não. Mas os termos desse apoio financeiro são dados por via da carta desportiva, certo? Não. No Não. eixo... não são... Então, Não. além desses... Não, foi o suficiente... Não. Eu disse uma coisa completamente além desses 6 diferente. mil euros, além desses 6 mil euros, podem ser dados por via do eixo que foi criado pela carta desportiva. Peço desculpa, eu não quero crer no que estou a ouvir. É que nós trouxemos aqui o regulamento ao apoio ao desenvolvimento associativo. Mas o seu vice-presidente falou na carta desportiva dizendo o quê? Que além destes 6 mil euros, é possível que esta associação, como todas as outras, aproveitem aquilo que é dado na carta desportiva. Não disse isso. O que eu disse foi que o que motivou o abandono do eixo estratégico. Podem falar muito. Peço desculpa, tem razão. Só para tentar. Tem razão. Portanto, a questão é muito simples, que é a diferença que existe desta associação face a todas as outras que estão contempladas ou que podem ser contempladas pela carta desportiva, como é óbvio, faz com que não devesse ser esse o target. E, portanto, mais uma vez, a conclusão que se tira desta conversa é que, efetivamente, o Ajaz no Terreiro e a Cultura de Grau, só para dar estes exemplos que foram falados, são tipos de cultura, são targets diferentes daqueles que estávamos a falar ou que estão a falar neste tipo de regulamento. Portanto, não faz sentido tentarmos enquadrar aquilo que não é enquadrável. Mas pronto, era só isso. Peço desculpa de ter interrompido, não foi a minha intenção. Mas eu interrompi-o porque foi mais forte do que eu, porque o que está a dizer não corresponde àquilo que eu disse. Foi só isso, é uma questão de natureza. E esclareço porque é que gostava de interromper, obviamente fiz mal. Eu não disse isso. Eu não disse que este apoio é dado pela Carta Desportiva. Eu disse uma coisa completamente diferente. O que eu disse foi que o que motivou o abandono do eixo estratégico da Carta Desportiva para a atribuição de apoios foi abandonado também e muito por culpa, e uma boa culpa e responsabilidade da Cultura de Grau. Neste momento, como penso que sabe, estes apoios são dados pelo regulamento que foi criado aqui, e que tivemos em desacordo, do apoio ao desenvolvimento associativo. Não o eixo estratégico de Xalabay. Este regulamento de apoio é o instrumento que nós temos de avaliação e de atribuição de subsídios, de apoios, no caso, porque aí está na sigla, ao movimento associativo do Conselho da Rua dos Vinhos. Por isso é que eu, agora tenho estado mal, e peço desculpa por isso, eu estava a interromper. Não foi isso que eu disse. Relativamente aos targets, realmente eles são diferentes e é por isso que os apoios são diferentes. Agora, vou dizer uma coisa que, relativamente ao sermos, penso que utilizou a expressão visionários,
Penso que foi isso. Corrijam-me se eu estou enganado. Eu não queria entrar nessa discussão dos dicionários. Ou estar à frente. Mas num exercício breve de memória, eu não quero ser mal interpretado e não quero reclamar para o PS créditos, mas se neste momento o corta-rua diz isto foi porque o agora Presidente com mandato suspenso, André Rijo, colocou em cima da mesa, no Café Nicole, ao Joel, que infelizmente já não está entre nós, fazer um festival de cinema em Rua dos Vinhos por curta-metragem. Portanto, isso é importante. O que é importante é o desenvolvimento do Conselho da Rua dos Vinhos, mas nós sabemos o que é de mérito próprio, e quem lançou esse repto para termos hoje o corta-rua foi o Sr. Presidente, agora com o mandato suspenso, André Rijo. Mas isso é irrelevante, como se costuma dizer, isso são outros 500. Agora, também a questão de... Realmente, eu devo-me estar a explicar mal, que é a questão do auditório e do equipamento. Estamos a equipar uma infraestrutura que é o Centro Cultural do Morgado, que faz parte da biblioteca, faz parte de uma galeria municipal, onde também está, obviamente, dedicado um auditório que serve até para as nossas Assembleias Municipais, onde teremos o prazer de nos encontrar sexta-feira. Só e apenas isso. É claro que está ao serviço da cultura de grau, como está ao serviço da Assembleia Municipal, de todas as instituições, escolares ou outras que necessitem daquela infraestrutura. Portanto, também não me parece muito fácil de gerir o município ser o fiel depositário de todos estes equipamentos, que depois faz a gestão. Porque já faz de muitos, já faz de palcos, já faz de, sei lá, como das tronqueiras e tantos outros equipamentos. Equipamento técnico, penso que não seria o ideal de ser a gerir. Aliás, é o contrário. Eu, se calhar com alguma ironia, não é? Mas peço desculpa, mas faço uma questão que é: se damos a cana, se damos o peixe, se damos o pescador, com o que é que ficamos? Metaforicamente falando, abolimos a sociedade civil. E é da sociedade civil que surge a cultura de grau. Certo? Bem, mas já discutimos subejamente uma entidade que todos nós temos muito carinho, portanto eu propunha passarmos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Temos uma abstenção. Uma abstenção. Ora, ponto 14º, isenção habitual do pagamento de taxa pela emissão de licença especial de pedido para o exercício de atividades rigorosas temporárias, neste caso concreto, para o Clube Recreativo Desportivo Diabo Barriga, para ratificação. Eu permito-me só aqui uma nota breve, porque isto não tem grande celeiro, penso eu, que é o facto de querer reforçar, estamos aqui muito tempo a falar do movimento associativo, reforçar a necessidade destes pedidos serem feitos de uma forma mais célere, porque a verdade é que tem aqui para ratificação, pelo menos 15 dias, para estes procedimentos serem feitos de outra maneira. Portanto, reforçar aqui, obviamente que temos todo o interesse em que estas atividades, estes eventos existam, estamos aqui para colaborar com o associativismo, nós já deixámos isso claro, mas estes procedimentos têm timings e têm que ser feitos para agilizar, até do ponto de vista da resposta dos serviços, têm que ser feitos de outra maneira, portanto, queria reforçar aqui a necessidade destes pedidos serem feitos mais rapidamente e atempadamente. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos também para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ora, ponto 15º, entramos novamente na área social, projeto Esperança, receberam os documentos, portanto não há aqui muito a dizer, é uma medida de apoio às crianças e famílias, reúne as condições gerais de atribuição, portanto penso que não tenho nenhuma dúvida que possa ser esclarecida por mim, ou no caso concreto, se calhar também pela diretora Carla Munhoz. Passamos para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 16º, prestação de caráter eventual. Aqui a tendência é para indeferimento, por não reunir as condições gerais de atribuição, por haver um rendimento líquido per capita superior ao da prestação social. Não sei se podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém?
aprovado por unanimidade. Ponto 17º, o Estatuto Municipal de Cuidador Informal. Também penso que receberam os documentos e pela sua análise compreende-se que reúne as condições gerais de atribuição. Portanto, penso também que podemos chegar à votação facilmente. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18º, aqui também temos a questão da votação, Sr. Paulo Pinto, Sr. Vereador Paulo Pinto e Sr. Vereador João Rodrigues também não votam. Trata-se de um pedido de isenção de taxas de construção, em que o requerente é precisamente o União Recreativo e Desportivo de Arranhol. O que se trata aqui é de isentar o URDA das taxas de construção e a impossibilidade de realização do edifício está fundamentada na realização de atividades culturais e desportivas. Penso que não há nenhuma questão. Portanto, passando à votação, quem vota contra, quem se abstém. Essas duas situações, vereadores. Estão já fechadas aqui para o nosso lado. Já pus a votação, senhor. Ponto 19, cedência ao domínio público de uma parcela de terreno do requerente identificado, Mariana Sofia Rodrigues Carvalho. O que está aqui em causa é uma solicitação de licenciamento de construção de uma moradia unifamiliar, em que a parcela remanescente ficará com uma área de cerca de 2.900 metros quadrados, sendo proposta a cedência ao domínio público de uma área de cerca de 380 para alargamento da via e passeio pedonal. Não sei se há alguma questão. Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado também por unanimidade. Vamos agora aos documentos para conhecimento, resumo diário da tesouraria, licenciamento de obras particulares e o relatório anual de atividades do devedor do município. Diz? Bem, chegamos ao final da reunião. Quero agradecer a presença a todos e a colaboração e a disponibilidade. Muito obrigado e até à próxima.